YouTube, você vai começar a ver a tela do meu computador. Então, ó, você que está aí no YouTube, tá vendo a tela do meu computador? Sim ou não? Responde aí pra mim. Sim, Jeff, estou vendo a tela do seu computador. Não, Jeff, não estou vendo a tela do seu computador. Responde. Se liga só, o que nós temos aqui, ó? Que você comeu. Presta atenção. Você comeu. Essa comida, ela vai lá para o seu trato gastrointestinal. Pessoal, estou fazendo aqui na hora para vocês. Se você ficar comigo até o final da live, você vai ter acesso a isso daqui. Foi lá para o seu trato gastrointestinal. E aí você obtém moléculas a partir desses alimentos. As mais variadas moléculas. Essas moléculas, então, o que acontece com elas? Essas moléculas, elas vão cair na sua corrente sanguínea. Vocês concordam comigo? Discordam de mim? O que vocês acham? Essas moléculas, elas caem na sua corrente sanguínea. Boa noite, senhora Fabiana Navegantes. Uma vez no seu sangue, essas moléculas elas vão para os tecidos. Então vai lá para o seu encéfalo, vai para o seu coração. Ó, fica comigo até o final para você ter esse acesso a esse material. Vai para o seu coração. Para onde mais que vai? Para o seu músculo. Vai para o seu tecido adiposo. E aí se liga só. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Imagina, por exemplo, que eu... Vamos lá, vamos ver o conhecimento de fisiologia de vocês, que eu vi aí que vocês ou são formados ou estão aí num nível quase se formando, né? Então vamos ver o conhecimento de fisiologia de vocês. Eu acabei, antes de começar essa live, vou confessar, eu comi umas bolachinhas aqui. Eu acabei de comer essas bolachinhas. Essas bolachinhas, elas têm uma digestão muito rápida, certo? E elas me forneceram glicose. Essa glicose... Vamos supor que isso aqui é uma glicose, mas não é, vamos supor que é. Essa glicose caiu na minha corrente sanguínea. O que aconteceu com a minha glicemia? Ela subiu, aumentou. Legal. E aí tem um órgão meu que vai detectar esse aumento. Quem que é esse órgão? É o pâncreas. O meu pâncreas vai detectar esse aumento de glicose lá no meu sangue e vai começar a liberar um hormônio. Que hormônio que é esse? Quem sabe? Vai liberar um hormônio. Que hormônio que é esse? Quem sabe? O pessoal tá fraco aí de fisiologia? E aí, pessoal? Nutris do meu Brasil. Boa, Laís e Silva. Insulina. Boa. Sila Adriana. Perfeito, insulina. Olha só. Esse daqui é um efeito agudo da alimentação. Que ele vem rápido. É um resultado agudo. Ele vem rápido. Vem muito rápido, tá? Nós temos aqui um resultado agudo. Eu acabei de comer a bolachinha, obtive glicose, essa glicose caiu na minha corrente sanguínea, minha glicemia aumentou.
Imediatamente o meu pâncreas ele detecta esse aumento de glicose, essa glicemia alta, e começa a liberar insulina. Aonde cai essa insulina? Essa insulina cai na minha corrente sanguínea. Faz sentido para vocês ou não? Escreve aí se faz sentido para você ou não tudo isso que eu estou falando. Por quê? O que eu quero exemplificar agora para vocês, então aqui nós temos um efeito agudo. Efeito agudo da alimentação na secreção de moléculas no organismo. Faz sentido ou não? Sim. Marcela Cardoso, obrigado por não me deixar no vácuo. Um beijo, um abraço, senhora Marcela Cardoso. Bacana, show. Nutri Eva Brás, tá lá no Instagram. Pessoal, quem não me segue no Instagram, @cominjefferson. Quando sair da live, cola lá no Instagram e me siga. Legal, Jeff. Mas isso é um efeito agudo. E um efeito crônico que essa alimentação pode exercer. Se liga só. Vamos supor que eu, Jefferson, eu como se não houvesse o amanhã. Eu como demais. Eu não tô nem aí pra minha saúde. Eu como pra caramba. Eu como. Não faço exercício físico. A partir do momento que eu como esses alimentos e aí eles passam pelo meu trato gastrointestinal e eu obtenho moléculas, o que acontece com eles? Esses nutrientes, eles são absorvidos e eles acabam caindo na minha corrente sanguínea. Mas eu dei um exemplo para vocês de que eu como muito. O que pode acontecer aqui? O que pode acontecer é que eu vou ter um excesso de calorias e aí eu vou pegar as gorduras da minha alimentação e eu vou estocar as gorduras da minha alimentação. Eu tenho muita caloria e eu vou estocar as gorduras da minha alimentação. Aonde que eu estoco o excesso de gordura da minha alimentação? Eu estoco lá no meu adipócito, no meu tecido adiposo. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Eu estoco essas gorduras lá no meu adipócito, no meu tecido adiposo. O que acontece com o meu adipócito? Ele começa a aumentar de tamanho conforme o tempo vai passando. Ele vai aumentando de tamanho. Só que, à medida que esse adipócito ele aumenta de tamanho, ele passa a secretar o que nós chamamos de adipocinas inflamatórias. São adipocinas pró-inflamatórias. Essas adipocinas pró-inflamatórias que são secretadas pelo meu adipócito caem aonde? Caem na minha corrente sanguínea. E aqui nós temos um efeito crônico da alimentação influenciando o seu organismo. Então, quando eu falo um efeito agudo da alimentação influenciando o seu organismo, eu estou falando de eu acabei de comer, é normal os meus tecidos responderem imediatamente àquele estímulo. Quando eu falo de um efeito crônico aí da alimentação influenciando o meu organismo, eu estou falando daqueles hábitos e estilos de vida que podem estar relacionados com a minha alimentação e vão acabar influenciando os meus tecidos a secretarem moléculas. Nesse exemplo, eu estou falando do meu adipócito secretando adipocinas pró-inflamatórias. Jeff, o que é uma adipocina pró-inflamatória? Se liga só. Conforme o cara come, como se não houvesse um amanhã e não faz exercício físico, esse cara, ele entra lá numa faixa de sobrepeso e depois de obesidade. Eu aposto que vocês concordam comigo. O que seria essa obesidade? Nós temos ali o excesso de calorias chegando para esse nosso paciente. A célula adiposa, que é bem pequenininha ali, ela começa a receber e a estocar essas calorias na forma de triacilglicerol, de gordura. Essa célula ela vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. À medida que essa célula de gordura ela aumenta de tamanho, ela passa a secretar essas adipocinas pró-inflamatórias que eu estou mencionando aí para vocês. E qual que é o papel, qual que é a influência dessas adipocinas no nosso organismo? Esses caras, eles levam a várias doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo, a resistência à insulina,
diabetes, influencia o Alzheimer, o desenvolvimento de células tumorais e outros tipos de demência, doença de Huntington, por exemplo, e outros tipos de doenças crônicas não transmissíveis.